Presidente, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados, antes de mais cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a sua disponibilidade para hoje se deslocar a esta audição e também da informação e dos dados que nos trouxe relativamente à exposição inicial que fez. Eu gostaria antes de mais de lhe colocar uma questão porque não ficou explícita. Se o relatório do Observatório de Género se é um relatório interno ou externo, se é o relatório que a própria SIC faz, se é o esperado relatório que foi solicitado a algumas instituições universitárias. Esta era a primeira questão. Eu começaria, de acordo com dados recentes de 2010 do INES, relativamente a homens e mulheres em Portugal. Nós, de uma forma muito breve, podemos traçar um retrato negro para a situação das mulheres. As mulheres casam cada vez mais tarde e adiam o nascimento do primeiro filho. As famílias monoparentais constituídas por mulheres predominam. As mulheres trabalham mais em tempo parcial do que os homens. A desigualdade no desemprego incide mais nas mulheres jovens. A taxa de risco da pobreza é mais elevada nas mulheres. A maioria do número de beneficiários do rendimento social de inserção são mulheres e os valores duplicam, se compararmos 2005 face a 2008. A quase totalidade da assistência a menores é prestada por mulheres. O aumento significativo de mulheres lesadas ou ofendidas, sendo que a maioria dos arguidos suspeitos são homens. Como disse, isto é um brevíssimo retrato, são aliás números oficiais do INE, mas que não nos podiam deixar mais preocupadas face às medidas previstas no âmbito do Programa de Estabilidade e Crescimento e, ainda mais, em confronto com as medidas que ontem foram aprovadas pelo Conselho de Ministros. De facto, são medidas que nós entendemos gravíssimas do ponto de vista da desigualdade e da injustiça social. O caminho do aprofundamento dessa desigualdade vai ser traçado com estas políticas e, mais uma vez, vão ser sobretudo as mulheres a sentir as consequências desta política cega que tem como objetivo atingir os direitos dos trabalhadores, do povo e fazer pagar aqueles que não têm culpa da crise que hoje temos com essas consequências. E, portanto, também não podia deixar de aproveitar hoje esta oportunidade desta audição para lhe transmitir este desacordo profundo do PCP relativamente a estas matérias do ponto de vista das consequências que vai ter. Eu gostaria, e não posso deixar de aproveitar também esta oportunidade para lhe dizer que a senhora Secretária de Estado nunca respondeu a uma pergunta escrita do PCP. Infelizmente, em cada audição que nós estamos com a senhora Secretária de Estado, vamos respondendo e reafirmando esta questão, porque os 30 dias de prazos regimentais, onde é que não vão já os 30 dias? Porque a primeira pergunta que temos é de 29 de novembro, portanto, hoje é dia 14 de maio e nunca, mas nunca recebemos uma resposta da senhora Secretária de Estado e não podemos deixar de assinalar isso, porque de facto trata-se de um desrespeito para com o grupo parlamentar do PCP, bem como para toda a Assembleia da República e de facto nós entendemos que era inadmissível. Posso lhe dizer mesmo que é a pergunta 345, a pergunta 346, a pergunta 897, a pergunta 1537. A segunda questão que lhe queria colocar prende-se com as questões do terceiro plano pela igualdade, o terceiro plano nacional contra a violência doméstica e o primeiro plano contra o tráfico de seres humanos. A sua vigência é até 2010 e nós apenas conhecemos o relatório intercalar do plano contra o tráfico de seres humanos. A pergunta número 346 que lhe fizemos em concreto prende-se com esta matéria e nós nunca tivemos resposta objetiva sobre isto e, portanto, entendemos que são matérias da maior importância. Aliás, a senhora Secretária de Estado, na sua intervenção inicial, fez referência ao desenvolvimento sustentável, à justiça social, ao desperdício dos recursos humanos e, portanto, entendemos que as perguntas que lhe dirigimos cabem perfeitamente no âmbito destas preocupações e, portanto, deveriam ter uma resposta célere por parte desta Secretaria de Estado. No que diz respeito à discriminação salarial, nós ouvimos, na última audição com o Ministro da Presidência, preocupações foram expressas. A questão da discriminação salarial é uma prioridade, mas nós gostaríamos de saber, de facto, que medidas foram tomadas no sentido de combater esta discriminação salarial. Nós já tivemos oportunidade, e eu peco pela repetição, mas vou ter que continuar a repetir enquanto a situação não for resolvida, mas o acordo, tendo em conta a discriminação salarial no setor da cortiça, era para ser cumprido gradualmente até 2015 e agora a entidade
a Confederação Patronal chutou para 2015 o início da solução. E, portanto, isto é um atraso. Isto vai ter consequências do ponto de vista do rendimento destas operárias corticeiras e, portanto, nós entendemos que isto é uma situação que merecia uma resolução urgente, ainda mais num contexto de crise económica com as medidas que foram ontem anunciadas, não nos podiam deixar mais preocupados e solidários com a luta destas trabalhadoras. Nós sabemos, por exemplo, que uma empresa do setor da metalurgia, no Concelho de Albergaria à Velha, as mulheres, exatamente para o mesmo trabalho, ou seja, trabalho igual, as mulheres ganham metade do trabalho dos homens. E, portanto, isto é claramente uma discriminação salarial e dá mais força à pergunta que lhe colocava de medidas concretas do Governo para acabar com a discriminação salarial. Se me permite, inclusive, eu gostaria mesmo de recomendar à Secretaria de Estado da Juventude à Secretaria de Estado da Igualdade, peço desculpa, que uma das intervenções prioritárias devia ser, de facto, neste caminho, porque é fundamental a criação de condições económicas por parte das mulheres para se protegerem contra todos os tipos de violência. Quando da vinda da Sra. Secretária de Estado à primeira comissão sobre a questão da TAP, a Sra. Secretária de Estado não respondeu sobre a atuação do Governo no caso da discriminação em função da maternidade das trabalhadoras da TAP, e eu não posso deixar de informar a Sra. Secretária de Estado da resposta que recebemos do Ministério do Trabalho, que diz assim: a infratora, ou seja, a TAP, persiste numa prática de discriminação direta em função do sexo por motivo de maternidade. Isto porque até à data a empresa não modificou o seu comportamento no sentido de não fazer coincidir as regras de atribuição de incentivos à assiduidade derivadas das situações de ausência por licença de maternidade anterior ao parto em virtude de gravidez de risco, nem as ausências por maternidade após o parto. Isto foi a resposta do Ministério do Trabalho e isto é um reconhecimento por parte do Governo que de facto existiu uma discriminação em função do sexo e, portanto, o PCP considera que só ficava bem à Secretaria de Estado da Igualdade a reconhecer de facto que existe uma discriminação, porque sem haver esse reconhecimento, como é que se tomam medidas de facto para combater essa discriminação? Sobre a questão da prostituição, que já tive a oportunidade também de transmitir à Sra. Secretária de Estado, que ficámos de facto otimistas e contentes pela resposta que a Sra. Secretária de Estado nos deu relativamente à opinião do Governo sobre a matéria da prostituição, e acompanhamos essas preocupações e esse entendimento. A Sra. Secretária de Estado afirmou que estariam a ser tomadas medidas. A pergunta que lhe deixo é que medidas são essas e se está em condições de garantir, de facto, que não existirá a regulamentação da prostituição enquanto profissão, mas antes a proteção das pessoas prostituídas, garantindo-lhes alternativas. Para já era já, Sr. Presidente.